Oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso estudo da corrosão, nós ficamos de estudar a reatividade dos metais. Nós podemos estar estudando a reatividade de qualquer material, mas agora a gente vai focar apenas nos materiais metálicos. A gente tem que lembrar que toda a reação química é um processo de transformação. E quanto mais reativos forem os reagentes desta equação, dessa reação química, mais rápida vai ser essa reação. Então, na própria tabela periódica, os elementos químicos, eles estão organizados pela sua reatividade. Então, nós vamos encontrar elementos químicos mais reativos e outros menos reativos. O que significa essa reatividade? Materiais que têm mais tendência a perder ou ganhar elétrons. Então, nós vamos classificar esses elementos químicos metálicos da tabela periódica pela sua reatividade. Então, nós temos a chamada fila de reatividade dos metais. E essa fila, ela foi criada de uma forma empírica, comparando-se com foi um experimento, conduzido na presença de gás hidrogênio. Por isso que nós costumamos classificar esses elementos nessa fila em relação ao hidrogênio. Eu fiz aqui a fila de reatividade dos metais, onde a gente começa aqui com o elemento químico césio. Então, ele é o mais reativo, ou seja, ele tem mais facilidade para perder elétrons. Lembra que eu disse que esse experimento foi feito com o eletrodo de hidrogênio, então é o nosso ametal aqui, o hidrogênio. Então nós temos essa fila de reatividade com relação ao hidrogênio. Então vamos ler aqui, do mais reativo, que é o césio, para o mais nobre, que é o ouro, ou seja, o menos reativo. Então o césio, depois vem o rubídio, potássio, sódio, bário, lítio, estrôncio, cálcio, magnésio, alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho, chumbo, aí o hidrogênio, Sb, que nas aulas o pessoal costuma esquecer, é o antimônio, aí bismuto, cobre, mercúrio, prata, paládio, platina e finalmente o ouro. Então essa fila de reatividade é muito importante para a gente compreender por que é que quando você coloca dois metais em contato ou no mesmo sistema, algum deles pode sofrer oxidação enquanto o outro vai sofrer redução, porque existe uma diferença de reatividade entre eles. Isso é a base da compreensão da eletroquímica que a gente estuda em corrosão. E eu já tinha perguntado a vocês num outro vídeo se você colocar um pedacinho de esponja de aço, uma lã de aço, que a gente usa para arear a panela, você colocar num copinho com água e esfrega ela um pouquinho no sabão e deixa mergulhada, será que ela vai durar mais tempo? Tem gente que faz isso em casa, mas será que funciona mesmo? Então, para a gente entender isso aqui, a gente precisa lembrar dessa fila de reatividade dos metais, tá bom? A gente vai explicar ela agora. O sabão em barra que a gente usa em casa, ou até mesmo aquela pasta de arear a panela, que vem num pote que parece pote de margarina, eles são feitos de bases fortes. Então, no sabão em barra sólido, a gente usa muito a soda cáustica, que é o NaOH, hidróxido de sódio. E naquela pasta de arear a panela, é KOH, ou seja, hidróxido de potássio, cujo símbolo aqui é o K. Pode observar que esses dois elementos químicos que a gente está falando, que constituem os sabões, eles são mais reativos do que o ferro que está aqui embaixo, Porque, não sei se vocês entenderam, essa fila aqui, ela volta, vem para cá, desce para cá. Então, o ferro, que é o constituinte do aço, A esponja ali de arear a panela, tem ferro. Mas como eu coloco em contato com outro metal, ou seja, o sódio do sabão, que é mais reativo do que o ferro, a água, a umidade do ar e o oxigênio do ambiente não vão atacar esse bombril, entre aspas, essa lã de aço com facilidade, porque a prioridade vai ser atacar
o elemento que tem mais tendência à oxidação, ou seja, o que é mais reativo, aquele que tem tendência a perder elétrons, que então no caso seria qualquer um que venha antes do ferro, ok? Então a gente em laboratório costuma fazer experimentos envolvendo reações de oxirredução com o zinco, com alumínio, magnésio. O magnésio é muito importante ao pessoal de construção naval, né? A gente usa muito magnésio como eletrodo de sacrifício, né? Placas que você instala no casco do navio para que a corrosão ocorra nas placas de magnésio. Como o próprio nome diz, ele está se sacrificando para proteger o aço naval do casco das embarcações. Então é isso, pessoal. Então é verdade sim que se você deixar o Bombril numa solução de sabão em barra com água, né, ele vai durar mais tempo do que se você deixar ele em cima da pia úmido, ele vai em poucas horas já apresentar uma ferrugem. Esse experimento que eu coloquei lá no feed, comparando com óleo de cozinha e vinagre, eu vou dar depois a resposta para vocês, tá? Mas uma a gente já conhece, né, que o Bombril nessa solução de sabão vai ficar preservado, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto de reatividade dos metais e a gente vai continuar falando um pouquinho mais disso, tentando reagir elementos metálicos entre si, tá bom? Pra gente poder conhecer um pouquinho mais esse processo de corrosão do tipo eletroquímica, que é aquela corrosão que a gente precisa de apenas... além dos metais estarem em contato, né, entre si, nós temos um sistema em que a umidade do ambiente mais o oxigênio, eles vão atuar nesse processo oxidativo, tá? O oxigênio é o agente oxidante e a umidade do ambiente vai funcionar como um eletrólito, né, a substância que vai conduzir a corrente elétrica, tá bom? Obrigada!